Esse é o Mãe Terapia, um espaço para você respirar, se ouvir e se reconectar. Aqui você pode ser quem você é. Eu sou Kátia Sanches, psicóloga para mães, e estou muito feliz por você estar aqui comigo. Hoje a gente vai conversar sobre uma maternidade que vai se transformando a cada filho. Porque cada bebê que chega não traz apenas uma nova rotina. Ele também revela uma nova versão da mãe. Hoje eu estou aqui com a Camila, ela é mãe de 3. O Thales, de 9 anos, do Rico, de 3 anos e do Levi, de 1 ano. E é casada há 15 anos. E a história dela fala muito sobre algo que as mães vivem. E eu tenho certeza que você vai se identificar agora. Querer fazer tudo, estar presente em tudo e descobrir que a maternidade também precisa ser compartilhada. Camila, antes dos filhos, como você imaginava a maternidade? Eu nunca sonhei em ser mãe, mas eu sabia que em algum momento eu seria. Eu não tive esse momento de planejar, de idealizar ou de pensar sobre isso. Eu engravidei do meu primeiro filho, foi uma gravidez não planejada, então a partir do momento que eu vi ali o positivo, eu falei, pronto, sou mãe. Eu não tive e nem perdi muito tempo questionando se eu queria ser ou não. Tá. E você pensava que você ia precisar de tanta ajuda? Não. Eu achava que seria... Eu achava que eu daria conta. Eu dou conta da minha vida, dou conta das minhas coisas, com certeza eu vou dar conta. Muitas mulheres chegam na maternidade com aquele ideal ou com aquele pensamento de que ser uma boa mãe é dar conta de tudo. Você sentia isso? Sentia. E eu senti uma cobrança minha em relação a isso. Então, não era nem tanto das pessoas ao meu redor, era minha mesmo, que eu tinha que dar conta de tudo. Como foi a chegada do primeiro filho? Qual foi o maior impacto, né, dos primeiros meses? Quando o Thales chegou, eu tinha acabado de casar, literalmente um mês e meio, né, que eu tinha casado ali. E então a gente não teve o tempo de se alinhar enquanto casal. Então mudou, a chegada de um filho já muda. Você imagina a chegada de um filho com um casamento, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, todo esse caos que ali se instalou foi um desafio gigantesco, agregado ao fato de que meu filho não dormia. Então, e não dormia mesmo, não dormia no comecinho ali de recém-nascido, não dormia mesmo. Então, o desafio para mim foi ter que lidar com todas essas mudanças e essa falta de controle total da minha vida em todas as esferas. Não era só na maternidade, como uma nova mulher, como um ser que depende de mim. Era o meu casamento, era quem eu era ali, uma nova casa, né? Porque eu saí da casa da minha mãe só quando eu casei. Então, eu tava um mês e meio morando com alguém que eu tinha feito combinados que eu não sabia se ia dar certo. Então, eram todas as áreas fora do controle. Então, esse foi o meu maior desafio naquele momento. Você falou de privação de sono. De que forma que isso te impactou? Olha, a privação de sono para mim, ela me transforma em outra pessoa. Acho que todo mundo, mas eu fiquei irreconhecível, assim. Então, mais impaciente, não compreendia certas coisas que poderiam ser relevadas, tinha dificuldades até de falar coisas pelo cansaço, de fazer o mínimo ali pelo cansaço. Então, ela impacta emocionalmente, fisicamente, comia a hora que dava, dormia a hora que dava, você fica sem rotina totalmente. Então, você perde todo o que até ontem, né, a chegada do bebê, você conhecia, você perde. Então, impactou na minha vida 100%, em todos os lados, assim. E foi muito difícil, porque não era ele não dormia só à noite, ele não dormia o dia inteiro. Então, eu não sabia como ia ser o dia. E aí, eu acordava naquela angústia de não saber, e ia dormir mais angustiada ainda, porque tinha madrugada pela frente. E aí esse emocional, nesse momento, ele impactava bastante, ele pesava muito. Então eu comecei a ter pânico das 6 horas da tarde, das 7 horas da noite, porque eu sabia que a madrugada ia ser longa e eu não tinha controle sobre aquilo, nenhum controle, né? Então ele poderia dormir 1 hora, como poderia não dormir nada. Como é que foi a sua relação com a rede de apoio nesse início? Foi bem conturbada, porque eu estava entendendo como eu era e como que seria essa dinâmica. E a rede de apoio, principalmente no primeiro filho, agora que eu tenho 3, eu consigo, né, contribuir.
ela muitas vezes ela não vem como estou te oferecendo ajuda, ela vem como um peso. E às vezes num tom de o que você está fazendo está errado. Porque eu sou mãe, eu já fiz e deu certo assim. E esse tom, às vezes, não é só o tom de fala da pessoa ou a forma de expressão. Às vezes é a forma que a gente, enquanto mãe de primeira viagem, recebe essa informação. Então, como eu tinha uma expectativa de dar conta de tudo, quando eu recebia esse apoio, essa rede de apoio ou oferecendo ajuda, eu recebia num tom de estou fazendo errado. Ou não é assim que as coisas funcionam. E aí, lidar com isso foi bem difícil. Então, eu não aceitava ajuda, não pedia ajuda. E quando me ofereciam ajuda, eu ainda ficava brava. Eu lembro de ficar brava ainda. Pô, tá me pedindo ajuda, eu dou conta. Foi um processo bem longo, assim, no primeiro filho. É diferente, né? A pessoa te perguntar como eu posso te ajudar ou falar, você tem certeza que você está fazendo certo? Né? Exatamente. Então você sente esse um comentário como uma opinião, um palpite, ao invés, né, de oferecer realmente essa ajuda. O que doía mais? Sentir que as pessoas estavam te dando ali, né, uma opinião ou a sensação de não ser validada na sua dor? Naquele momento, me doía a falta de controle que eu tinha sobre a minha vida. Então, eu ficava brava com as opiniões, mas eu cobrava de mim. Eu não cobrava dos outros, eu cobrava por que eu estou errando, por que eu estou fazendo de errado, onde eu estou fracassando, onde que está faltando, sempre nesse viés para mim. Isso doía mais, porque, óbvio, a gente gostaria de ser acolhida e validada, principalmente no pós-parto, mas eu nem tinha essa consciência naquele momento. Naquele momento eu queria dar conta de criar o meu filho, então é isso que me doía mais, pensando na consciência que eu tinha naquele momento. Tá. E por que era tão difícil aceitar a ajuda? Porque eu achava que eu ia ser menos mãe e porque aquilo significava de alguma forma fracasso. Tá. Então eu aceitar ajuda significa que eu não consigo fazer. Naquele momento era isso que significava para mim. E você acha que também, né, tinha a ver com querer fazer do seu jeito, e a rede de apoio é difícil, né, elas seguirem exatamente a nossa forma ali, ou também uma sensação de perder o seu lugar de mãe? Eu acho que tinha mais a ver com fazer do meu jeito, porque eu lembro que eu queria ser a mãe da cartilha, a mãe do check, sabe? A mãe do BLW, a mãe do amamentou até tantos anos, não teve chupeta e tralá. Então eu acho que isso pesou mais naquele momento, assim, desse ideal de mãe que eu queria dar check em todas as linhas. Tá. Muitas mães recusam ajuda, não porque elas não precisam, mas muitas vezes porque elas aprenderam que elas têm que dar conta de tudo, né? A gente vem de uma, né, de uma sociedade, de uma cultura onde a mãe faz tudo. Faz tudo. E hoje em dia, né, ou de alguns anos para cá, esse faz tudo pesou muito para nós. A conta chegou, né? Antes as mulheres não tinham, né? Não precisavam trabalhar, estudar, só cuidavam dos filhos e da casa. E hoje não, né? Hoje a mulher trabalha fora, estuda, e aí tem um monte de demandas também dentro de casa. E a gente quer, né, fazer tudo. Exato. Como você mesma está comentando que isso também acontecia com você. Sim. E como foi a chegada do segundo filho? O que mudou? O Rico, que é o meu segundo filho, ele foi um bebê bem planejado, muito planejado. Então, eu me preparei de todas as formas possíveis para recebê-lo, inclusive emocionalmente. Como eu já tinha um filho, então isso facilitou, né? Facilitou eu entender como seria essa mudança, mas não garante nada. Não, você ter um filho não garante nada do segundo ou do terceiro. Mas ele te traz uma leveza que no primeiro a gente não tem por tudo ser muito novo. Então, quando ele chegou, foi uma festa, porque eu planejei a chegada dele há muito tempo. E
o desafio daí foi com o primeiro, né? Como esse bebê impactou a família inteira. Mas eu não tive 80% das preocupações do primeiro, eu não tive com o segundo, porque eu estava muito mais consciente. O meu segundo veio 6 anos depois. Então foi tempo suficiente para eu amadurecer, para eu entender quais eram os meus papéis, quais eram os papéis da rede de apoio, o papel do meu marido, o papel da minha mãe, o papel da minha sogra, o papel das pessoas ao redor. Então, esse tempo foi importante, sabe? Para quando ele chegasse, eu entendesse tudo que ia acontecer ali, mesmo que eu não soubesse, porque a gente não sabe como vem esse segundo, né? A gente sabe da parte prática, já sei trocar fralda, já sei que vai chorar, já sei que não vai dormir. Mas emocionalmente, ou como vem esse bebê, a gente não sabe. Sim. Muitas pessoas falam, o segundo filho é mais fácil. E sim, tem algo quando você diz a leveza, mas tudo depende da perspectiva que a pessoa olha, né? Sim. Eu achei mais fácil porque você fica menos cobrando de si mesma e imaginando coisa que pode ou não acontecer. Então, na primeira gestação, você imagina milhões de coisas. Na segunda, você já sabe que uma coisa pode funcionar, a outra não, já está minimamente no seu controle ali, né? Então, eu acho que isso fica mais fácil. Agora, a parte de lidar com a segunda criança, com 2 crianças, com o que essa segunda criança faz na família toda, eu acho que isso não fica fácil, fica diferente. Você percebeu no segundo ou já achava que você não daria conta mais de tudo sozinha? Eu já sabia que eu não daria conta. Ali eu já sabia que não daria conta, mas eu já estava com uma rotina bem estruturada, né? Porque o Thales tinha 6 anos, então ele já tinha passado pelos principais marcos, já estava ali um pouco mais autônomo, então não tinha preocupações que eu não precisava ter. Mas lá no cantinho tava assim, não, eu dou conta, mas eu estava mais aberta a receber ajuda. Foi difícil abrir mão desse controle? É difícil até hoje. É difícil até hoje. É um trabalho diário, árduo, difícil até hoje. Eu vejo que o segundo filho ensina a gente, né? Eu também tenho 2, ensina às mães uma coisa que o primeiro não ensina, que a gente também precisa ser cuidada. Você sentiu isso? Eu senti no segundo, só que no segundo eu estava mais consciente para isso. Eu já sabia que eu precisava eu mesma ter momentos de autocuidado, mesmo que não viesse de uma pessoa externa. Então, eu fazia de uma forma, eu tentava encaixar uma unha, uma massagem, uma saída na padaria, coisas que eu já sabia desde a primeira vez que me faziam bem. Então, eu não esperei ser cuidada por outra pessoa. Eu abri espaço para eu me cuidar. Então, eu estava mais consciente nesse sentido. Mas, obviamente, quando você abre espaço e se cuida, outras pessoas também passam a te oferecer mais ajuda para você fazer esse tipo de coisa. Então, mas partiu de mim. Eu senti, olha, pós-parto ele é puxado, independente de como a criança seja, se ela dorme muito ou se não dorme. É puxado emocionalmente, é muitas mudanças, coisas que a gente nem tem consciência naquele momento, inclusive hormonal. Então, eu ficava sempre pensando nisso. Camila, acha espaço na sua agenda para você. Que seja um banho demorado, um café quente, que seja uma leitura de uma página de livro. Então, assim, coisas pequenas que eu encaixava nessa rotina, que para mim era aquele respiro. Nossa, eu ainda estou aqui. Calma que eu estou me cuidando. Então, eu mesma abri espaço para mim, para esse cuidado. Ótimo. No terceiro filho, você me disse uma frase que me chamou a atenção, Camila. Não tinha mais tempo para pensar na mãe que eu queria ser. Como foi isso? O terceiro filho chegou com 4 meses de pós-parto do segundo, né? Então, assim, ele chegou, uma avalanche que eu fiquei, assim, querendo acreditar. Se eu não soubesse como, eu tava me perguntando como até hoje, né? Como que aconteceu esse terceiro filho, né? Então, quando ele chegou, eu tinha um bebê, né? Eu ainda tinha, o Rico tinha 1 ano e 2 meses, ele ainda era um bebê. E aí, as demandas, as mudanças, as coisas, elas vão acontecendo e vão consumindo e vão te puxando numa rotina que não dá tempo de você sequer pensar se dá ou não para fazer.
você já tá fazendo, porque você sabe que já chega outra, que já chega outra. Então, esse começo, esse primeiro ano, ele foi, eu não tive tempo para pensar mesmo, foi essa sensação que eu tive. Não tenho nem tempo de pensar como é meu nome, se eu tivesse que mudar meu nome, não tinha tempo. Então foi bem corrido nesse sentido. O que aconteceu dentro de você quando o Levi chegou? Quando o Levi chegou, eu tive uma sensação de que ainda bem que ele veio. Então, assim, por mais que os meus filhos, o Thales e o Levi, não fossem planejados por mim, eu sempre desejei desde a primeira vez que eu vi o positivo. Então, quando ele chegou, ali pra mim foi uma avalanche de emoção, porque eu sou essa mãe que ama desde o início, quando nasce ali, né? Eu sei que muitas mães não têm esse sentimento, ele é construído e tudo mais, mas eu sou essa mãe muito leoa mesmo nesse nascimento. Então, quando ele chegou, eu senti essa plenitude mesmo, nossa, ainda bem que ele veio, mais uma criança, me senti muito bem com a chegada dele. Eu sabia que teríamos outro tipo de desafio, ainda não imaginava o tamanho, mas eu sabia que teria. Mesmo assim, eu estava muito feliz, eu me lembro de estar muito feliz com a chegada dele. Que gostoso. Você sente que ali nasceu uma nova forma de viver a maternidade? O que você deixou para trás? Eu deixei para trás idealizações, que eu falo que são idealizações que a gente não imagina e a sociedade cobra, e até mesmo uma cartilha que a gente quer viver de repente, que é da mãe de 2, mãe de 1, que seja. Eu deixei para trás a parte intangível da coisa, passei a ser mais prática. Então, assim, o que vai ser bem para a família? Não era só mais uma criança, um bebê, é para a família toda. Então, esse olhar mais do todo, não só de um. Claro que a individualidade é importante, mas quando você tem 3 filhos, ainda mais pequenos como eu tive, você tem que olhar para esse todo, porque todo mundo está sendo impactado ao mesmo tempo. Então, quando eu decidia por uma coisa, eu sempre decidia olhando depois o todo. E eu fiquei mais confiante nas minhas decisões. Não que eu estava certa naquela decisão, mas não, eu vou fazer isso, porque eu acho que é isso que tem que se fazer agora. Talvez eu não tenha certeza se é a melhor escolha, mas talvez eu nunca tenha mesmo. Entendeu? E tá tudo certo. Isso também eu deixei pra trás. Esse ficar pensando muito, sabe? E se? Será que não tenho tempo? Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu fiquei mais confiante de que não, vou fazer as coisas aqui, vou decidir as coisas e que vai ser bom pra todo mundo. Você acha que, ou você sente, né, sentiu que com 3 filhos você ficou menos presa àquela ideia de ser a mãe perfeita? Fiquei. Ali, a mãe perfeita foi com Deus. Não tive mais essa mãe da cartilha, essa mãe da perfeição. Isso eu deixei. E deixei assim com muito gosto, com uma leveza, sabe? É muito engraçado porque quando você tem um filho, vem palpites, quando você tem 2, vem meios palpites, quando você tem 3, ninguém palpita nada. Porque a pessoa que chega e fala assim, quando você tem 3, eu não tenho nada para te palpitar. Então é muito engraçado essa mudança. As pessoas não palpitam, porque elas, você tem 3. Então quem que sou eu na fila do pão para palpitar alguma coisa? Mas e as pessoas falam, nossa, você tem 3? Uhum. Com aquela admiração. Como é que você sente isso? As pessoas falam, nossa, você tem 3? Com uma cara de chocada. Sim, não é só admirado, não. A maioria, assim, você é louca? Nossa, que coragem! É assim. Então é como se eu fosse um ET. Eu me sinto um ET, sabe? E aí comigo eu falo, sim, gente, eu tenho 13, falo feliz da vida, porque é um motivo de felicidade. Então, pra mim, por mais que eu não tenha planejado esse número, ou ser mãe e tudo mais, pra mim é um motivo de muita alegria. Então eu não falo, sim, você viu como eu sou corajosa? Não. Por mais que venha esse tipo de frase pra mim. Eu falo, sim, tenho 13 e tal, e bem feliz. Mas a maioria vem nesse choque. Meu Deus, como você é corajosa, tem 3. E se eu falar as idades, então, a pessoa tenta fazer conta. Sabe aquele meme da Nazaré fazendo conta? A pessoa fica doidinha, ela não entende. Fala, como assim? São gêmeos? Eles são bem parecidos, né? São gêmeos? Aí a pessoa fica doidinha.
como muda, né? Olha a mudança de cultura que a gente vive, porque até, né, algumas décadas atrás, ter 5, 9, Normal. 10, né? Na família do meu pai, por exemplo, ele tinha 14 irmãos. E isso era. E de Isso era comum. repente. Isso era isso era comum. comum. E de repente, hoje, o casal que tem 3, as pessoas ficam chocadas. Exatamente. Né? Enfim, como que você percebeu, Camila, que cada filho precisava do seu tempo individual? Eu comecei a perceber que a gente fala, né? Cada filho é diferente e tal, a gente sabe disso na teoria. Mas eu sempre acreditei, eu percebi isso muito rápido, relativamente rápido, que os nossos filhos, eles nos mostram o que eles precisam. Eles nos mostram, através do comportamento, quando algo precisa mudar, quando alguma coisa não tá dando certo que ele não consegue nomear, desde sempre. Então, quando os meus filhos têm certos tipos de comportamentos, é um feeling mesmo, não é uma coisa que eu consigo fazer uma teoria sobre isso. Eu comecei a perceber que eles pediam mães diferentes. Eu falei, opa, eu tenho que ser uma mãe diferente para cada filho, porque cada filho precisa de uma Camila diferente. Um precisa mais de colo, outro precisa mais de incentivo, outro precisa mais de encorajamento, outro precisa mais da Camila firme. E as fases também, né? As fases vão mudando e vai te pedindo diversas posturas. Então eu entendi isso muito rápido. Então para mim não foi um peso. Muito pelo contrário, para mim foi um privilégio. Porque eu falei, nossa, eu posso entender o que meu filho precisa de mim. Porque às vezes eu tô dando pro meu filho o que ele não precisa e o que ele precisa eu não tô dando. Né? Então isso para mim é um privilégio, ter essa leitura. Não que eu acerto sempre e nem que eu sei sempre. Mas eu tô atenta, tô presente ali para ver. Camila, você também vem de uma família grande, né? Quantos Sim. irmãos mesmo você tem? 3. 3. Com 3. Eu só E você, isso. 4 filhos, então, os seus pais tiveram. E você sentiu falta de ter, né, uma mãe e um pai olhando mais para você? Senti. Com certeza. Você acha que esse percebi muito rápido que cada um tinha a sua necessidade, vem um pouco também daquela criança que você foi, que teve alguma necessidade que também não foi atendida? Eu acredito que sim. E justamente por ter feito terapia há muito tempo e ter entendido isso, é que eu não queria repetir. Não que eu não sei se vai se repetir ou não. Eu não sei se eles vão ter essa ideia, né? Sim. De que eu estive ali, porque as crianças interpretam de um jeito diferente. Mas eu faço a minha parte em estar presente. Então, eu acredito que a terapia antes, no processo, que eu comecei a terapia gestão do Thales e continuei. Então, isso me fez entender coisas que eu gostaria de levar e coisas que eu gostaria de mudar dentro das minhas possibilidades. Então, sabendo que eu não tive isso, não porque meus pais não me deram, mas que eu, enquanto criança, não interpretei isso, ou seja, eu tinha falta desse tempo individual, dessa atenção individual, foi que eu entendi que isso era importante e passo a me planejar no meu dia a dia para ter momentos individuais com eles, inclusive com os avós. Hoje eu faço uma agenda para cada avô ter tempo individual, com cada um também. Porque aí eu entendi que eles funcionam muito melhores, porque eles são abastecidos individualmente por todas as pessoas que os amam. E aí eu fui colhendo benefícios disso. Aí eu falei, então é assim. Esse quer mais toque. Quando ele fala que quer brincar comigo, é porque ele tá assim. E aí a gente vai conhecendo os nossos filhos conforme eles vão se comportando. Então, para mim, foi muito importante ter esse olhar de que eu fui uma criança que precisei, mas não quero repetir isso, ao contrário, quero dar para o meu filho, mesmo que ele não entenda que eu dei, né? Porque daí ele vai lidar com a terapia dele, que eu falo, tem coisas que não tem como a gente poupar. Eles vão ter que lidar com a terapia deles na vida deles, na história de vida deles mesmo. Mas tem coisas que a gente consegue fazer dentro das possibilidades. E aí, esse é um ponto muito importante para mim. Ter tempo com eles individuais também. E tempo em grupo, enfim, mas principalmente individual. Essa descoberta que você fez é muito interessante, né, Camila? E muito importante para as mães que estão, né, assistindo a gente e tem aí 2, 3 ou mais filhos, poder olhar e testar essa, né, teoria que você
foi desenvolvendo e descobrindo que funcionava muito bem, porque, claro, os filhos são muito diferentes um do outro sempre, por mais que tenha semelhanças, eles são diferentes. Cada um exige algo diferente, mas dentro da família, quando tem um filho com uma necessidade especial, por exemplo, todos os outros ficam esquecidos. Isso. Porque a família, ela, né, os pais não conseguem dar conta. E também não precisa nem ir muito longe. Aquele filho que, por algum motivo, dá um pouquinho mais de trabalho do que os outros, é aquele que os pais acabam ficando mais em cima. E aquele filho que não dá trabalho é o que fica de lado, né? E não porque os pais não amam ou porque eles queiram deixar de lado, mas porque são muitas demandas. Então eu vou atender quem está me requisitando mais. E aí aquele que não requisita sofre essas consequências e cresce com sequelas. Então isso é muito importante a gente olhar para a nossa maternidade. Será que eu estou causando algum tipo de sensação, né, dessa forma para o meu filho? E aí, quando você conta de tudo isso, eu entendo que de forma inconsciente, mas também com muita terapia, porque você é uma pessoa muito terapeutizada, não só porque você sempre buscou, né, Camila, fazer psicoterapia, mas grupos de mães, jornadas de mães, grupoterapia de mães, enfim, você sempre buscou estar nesse meio para se conhecer, autoconhecimento, e não só através dos grupos de mães, mas vários outros processos de autoconhecimento que você tinha, você sempre agarrou, né? Que te conheço há bastante tempo, então eu sei disso. E isso foi ajudando você a olhar para a sua história de vida. Então, acho que tudo isso, de repente, se somou com a chegada dos seus filhos e você ir percebendo coisas que, opa, não quero, né, repetir isso, porque eu sei o sentimento que isso traz. Isso. E óbvio que a gente erra e vai fazer coisas que não gostaria de repetir. Mas reconhecer e ter essa consciência também é um ponto positivo, mesmo que você não consiga fazer diferente. Mas só o fato de você reconhecer, poxa, eu fiz aquele comportamento que eu não queria ter feito, não queria ter repetido. Então eu vou corrigir. Eu vou falar para o meu filho que eu não queria ter agido assim. Eu já acho isso um excelente ponto, porque isso já é uma consequência de uma autopercepção. E eu ensino o meu filho, nesse processo, de que ele vai errar e como ele se corrige quando acontecer com ele também. Então, eu comecei a fazer isso com o Thales, que tá maior, né? Então, ele tem mais consciência disso. E ele começa a me pedir desculpas por coisas também. Fala assim, ai mãe, desculpa, eu fiz isso, percebi que você ficou triste. Não era o que eu queria fazer. Eu, tudo bem. Então, é uma oportunidade de ensinar ao meu filho como é que faz quando ele erra. Então, dá pra gente tirar coisas boas até dos nossos erros. Sim. Né? E aí, eu fico sempre com esse olhar. O que eu posso ensinar pro meu filho a partir do meu erro? Né? Uma vez que eu já errei. Então, eu já sei, eu vou corrigir. Como que eu corrijo? Como eu não repito? O que eu falo pro meu filho? Porque eu também tinha essa preocupação de ser a mãe perfeita que eles quisessem validação. Ah, eu tenho que ser isso porque minha mãe gosta disso. Eu tinha esse medo, sabe? Como se eles não pudessem errar. Porque eu também fui essa criança que tive um medo de errar, né? E aí eu falei, não, eles podem errar. E como que eu vou ensinar meu filho que ele pode errar? Quando eu reconheço um erro e falo pra ele que eu errei. É o que eu enxergo, tá? Como mãe, assim. E aí eu vi que deu certo, que quando acontece com ele, ele volta. Aí quando ele faz o comportamento que eu ensinei, eu falo, fui pro caminho certo. Se ele não fizer, eu falo, opa, ele não entendeu. Então, numa outra oportunidade, eu ensino diferente. Eu uso um exemplo, eu uso um desenho. Porque é uma tentativa daqui, esse entendeu, esse não entendeu. Você vai indo ao longo da vida. A vida acontece com a casa funcionando. A vida não acontece quando a gente senta no banco do parque. Ai, filho, vamos conversar sobre a vida. O que você ama? Não é assim. A vida acontece quando tem um bebê agarrado na minha perna, o outro aqui no braço e mãe, eu tô ansioso para uma nova escola. Acontece nesse lugar. E eu aprendi também a reconhecer que esse caos, né, que para muitas pessoas isso é um caos. Tem pessoas que não vão na minha casa porque não conseguem lidar com esse caos. De muita criança, é muito mãe, é muito movimento. Eu vi um podcast uma vez que a pessoa fala assim, quando a gente chega a um evento, e é isso que eu sinto quando eu chego ao evento, e nem todo mundo tá preparado para isso.
E eu super entendo, porque eu também talvez não estaria se eu não tivesse 3 filhos, né? Então, quando eu entendi que isso é a vida acontecendo e que aqui eu preciso ter oportunidade. Pode ser que eu não consiga falar, orientar naquele momento, mas eu não posso esquecer ali. Aí eu falei, opa, aqui abriu uma brecha para mim, o Thales me falou uma coisa, o Rico teve certo comportamento, vou segurar aqui no momento oportuno, eu falo. Então a maternidade também te ensina a você estar presente porque acontece no dia a dia. E aí você fala, nossa, então é aqui que eu posso ensinar o meu filho, é aqui que eu posso me cobrar menos. Às vezes eu achei que eu fiz uma coisa para ele, o Thales nem tinha percebido. Ai, filho, você percebeu que eu te falei grosseiro com você? Ele, nossa, mãe, nem escutei. Tipo, uma coisa que eu tava me cobrando que ele nem tinha recebido daquela forma. Então isso também, essa troca é legal quando eles crescem, sabe reconhecer. E aí você vai testando o que funciona ou não para cada filho, porque cada um vem de configuração diferente. Muito legal, né, ouvir tudo isso e ver o quanto você tem uma maternidade consciente, né, Camila? Eu acho que o resultado das terapias Isso. e de N coisas que você Sim. buscou na sua vida de processos de autoconhecimento faz com que hoje você tenha um olhar muito mais cuidadoso para os seus filhos, para a família que você quer ter e que você está desenvolvendo, mas porque você olhou para você, porque você se conheceu antes de qualquer coisa e se conheceu nesse processo, né, de cada filho. E às vezes o estar presente não é fazer tudo junto com os filhos em todo momento. O estar presente é ter esse olhar individual para cada um, que é o que você aprendeu nessa sua jornada com eles, Sim. né? Mas para olhar para cada um, eu preciso olhar para mim primeiro. Isso também foi um aprendizado importante. Sim. Então, assim, quando eles estavam acontecendo alguma coisa que eu não estava conseguindo lidar, ali é um termômetro para mim que, opa, eu preciso olhar para mim. Então, se eu estou muito brava, às vezes não tinha motivo para aquela braveza, ou para aquela bronca, ou para aquele comportamento, eu falo, opa, eu saí do trilho ali, então quem que tá saindo do trilho? Eu. Eu me regulo primeiro, depois eu vou para eles. Então, o meu termômetro também é esse, eu preciso me olhar primeiro, me acalmar primeiro, me regular primeiro, depois eu vou para eles. Isso a terapia me ensinou. Então, é uma resposta também quando eles estão tendo algum comportamento e eu falo, eu não consigo lidar, por quê? Porque eu saí, eu me distanciei. Então, eu sinto isso, quando a gente está próxima de nós mesmos, tendo autocuidado, tendo espaço para falar, principalmente em terapia, que você se ouve, né, e vai digerindo tudo, aí sim você consegue ter um olhar individual. Aí você consegue entender por que seu filho está tendo certo tipo de comportamento. Agora, se você não tem esse espaço para olhar para si, não vai sobrar energia para olhar para o outro. Sim. Sim, com certeza. E você trabalhou e trabalha, né, Camila, mas foi muito mais forte antes, muito com as redes sociais. De que forma as redes sociais interferiram nas suas escolhas? As redes sociais por si só não interferiram, porque eu sempre entrei muito segura do que eu queria fazer. E trabalhando ali, eu sempre vi por esse lado profissional. E eu, graças a Deus, tive seguidoras muito amáveis e respeitosas, tenho até hoje. Então, não é um problema, elas nunca chegam assim com críticas. Tem outras influenciadoras ou até que trabalham criadoras de conteúdo que recebem críticas assim. Você é uma péssima mãe, coisas assim que eu acho muito pesado para qualquer pessoa receber. Eu nunca tive isso. Mas o impacto era meu com a rede social, porque eu procurava conteúdo na rede social querendo me encaixar naquele padrão. Então, eu usei aquela rede social para algo que me trouxe prejuízos em determinado momento. Tinha uma comparação. Exatamente, uma comparação, porque fulana tá sempre maquiada, eu não consigo nem escovar o dente. Que era uma coisa que eu lembro de me cobrar. Ou, ai, fulana já conseguiu voltar a treinar, porque era uma coisa importante para mim. E eu, com um filho de 1 ano, não voltei ainda. Então, essa comparação teve mesmo. Mas era muito mais eu que buscava, né? Eu que estava ali com esse olhar. Então, foi mais eu para a rede social do que a rede social para mim. O que mudou quando você se afastou da rede social? É um caminho sem volta, tá?
Quando você se afasta, você silencia o externo. Eu tinha a sensação de ter muito barulho. Sabe quando você vai num lugar com muito barulho, um show com muito barulho, que você não consegue escutar a sua voz, você não consegue escutar a pessoa que está do lado, você não consegue escutar nada? Eu sinto que a rede social é isso. E quando você é mãe, você já tem cobranças de si mesma. Então, assim, esse barulho parece que fica muito maior. Quando eu me afastei, é como se eu silenciasse todo esse barulho externo. Falei, pronto, agora eu posso ouvir só a mim, ou se eu não consigo me ouvir, pelo menos estar em silêncio. E aí eu descobri um lugar de paz muito grande, que é um silêncio em que eu não sabia todas as respostas das minhas perguntas, que eu não sabia muitas vezes o que fazer, e que eu não sabia se eu estava certa, mas ele me trazia muita paz, e me traz até hoje. E mesmo eu estando lá com uma comunidade fechada, mas menor do que eu tinha. Ainda compartilho muitas coisas, mas é muito mais leve. Eu não tenho que nada, eu não tenho obrigações nenhuma. Essa leveza é muito importante quando você tem, no meu caso, que tinha um nível de comparação muito alto. E não é fácil, nem nas milhões de terapias ou processos terapêuticos que eu fiz, a comparação ir diminuindo. Você vai calibrando, sabe? Eu tô numa fase que eu tô me comparando mais, eu tô numa fase que eu vou comparando menos. Essa autoconsciência faz eu refletir o seguinte, Camila, você tá seguindo muita gente assim que não tá te fazendo bem. Você tá achando que esse é o tipo de mãe que você tem que ser. Então, acho que agora você precisa parar de seguir e silenciar nessa parte. Então, essa consciência é o meu termômetro. Aqui não tá fazendo bem, aqui, nesse assunto você pode seguir. Porque senão a gente se perde, vai se distanciando cada vez mais. E esse caminho de retorno para nós mesmos, ele é longo. Então, quando você não percebe que tem muitas distrações, muitos barulhos externos, ele fica mais difícil você desentulhar, sabe? Então, quando eu saí da rede social, foi isso. Eu tirei o barulho todo que estava ali em volta e falei, não, agora eu estou num caminho de volta para mim. E aí foi nesse caminho longo e devagar, mas foi o primeiro passo que eu tive para falar, agora é só eu. Não quero mais barulho externo, não quero opinião de ninguém, não quero ser como ninguém. E foi muito importante para mim. Sim, a maternidade já traz muito barulho interno, né? Então você já tem que lidar com esses ruídos e com esses barulhos que você não consegue separar, silenciar, entender. Lidar com o que está dentro e com o que está fora é enlouquecedor, né? Então, em algum momento, você precisa silenciar algum deles. Exato. E quando não se tem uma maternidade consciente, ou mais ainda, quando não se tem essa busca pelo autoconhecimento e esse olhar para si, muitas mulheres silenciam o dentro e ficam presas nessa cobrança só externa ou nesse atender expectativas externas e distancia a pessoa dela mesma, dos filhos, da maternidade e de tudo. E isso traz um caos lá na frente, né? É muito pesado, eu ouvi isso de uma amiga, é muito pesado a gente ser o sonho de alguém. E ela me falou isso e assim foi muito especial ela ter me dito isso no sentido de que quando a gente quer atender o outro, aquilo pesa demais pra gente. Então, quando ela me disse isso, foi um presente, porque eu falei, nossa, eu preciso silenciar o externo mesmo. O interno, que já é pesado por si só, mas é meu. Eu não quero levar nada do outro, né? Então, quando a gente silencia, quando a mãe... Eu recebo comentários também de mães que silenciam o interno. Um dos caminhos que eu falo é pedir ajuda para alguém, e mesmo que seja alguém que você não tenha a menor intimidade, mas pedir alguma ajuda. Porque é como se essa pessoa tirasse você do lugar que você não consegue sair, que é desse barulho todo, né? Então, fala assim, o que eu faço? Camila, o que eu faço? Assim, peça ajuda para alguém. Como você, às vezes as pessoas não têm conforto de pedir ajuda para quem tá perto, fala, pede ajuda de alguém que você não conhece. Ou de uma psicóloga que não te conhece das redes sociais, que não é dessa cidade, sabe? Assim, vai para um outro caminho, para essa pessoa te tirar desse sufoco, porque essa mãe, às vezes, nem ela consegue, com as forças dela ali, sair. Sim. Hoje, quem é a Camila mãe? O que você aprendeu nesses anos? São poucos anos, né? Que assim, mãe de 3, estou há 1 ano e meio. Então, eu aprendi que
a vida pode ser mais leve, que existe felicidade no caos e que muitas vezes a gente está vivendo momentos de privilégio achando que é um problema. Então, quando minha casa está muito bagunçada, muito movimentada, hoje mesmo eu tinha uns 10 meninos na minha garagem brincando com os meus filhos de férias. Estava assim, para quem olhasse de fora poderia parecer um caos. E eu simplesmente contemplei aquela imagem, porque as coisas, os momentos especiais, eles estão no dia a dia. Então me ensinou que eu não preciso ter uma viagem, um aniversário, não que isso não seja importante, mas é mais um momento. E quando eu tiver uma viagem eu vou ficar 100% com os meus filhos, ou não vou me preocupar. Muito pelo contrário, você pode viajar num projeto incrível de trabalho que você não consegue se desligar, porque a vida acontece, né? Então, eu entendi isso. A Camila, mãe de 3, é essa pessoa que sabe aproveitar e desfrutar do dia a dia, seja como ele for. O que você faria de diferente com a Camila, mãe do primeiro filho? Eu falaria pra ela, mas calma, não precisa essa régua tão grande, pra que querer dar check em tantas coisas? Não precisa ser essa mãe da cartilha, não tem necessidade, nem seu filho quer que você seja essa mãe da cartilha, porque é um peso pra ele também você ser a mãe da cartilha. A mãe da cartilha quer ter um filho da cartilha também. Sim. É um peso muito grande pra criança, não precisa. Eu falaria isso. Não precisa, porque ele não precisa carregar esse peso e nem você. Eu falaria isso. E qual mensagem você deixaria para uma mãe exausta que está tentando fazer tudo? Olha, eu falaria para pedir ajuda. E mais do que isso, para aceitar ajuda. E muitas vezes a ajuda não vai vir do jeito que ela quer e nem como ela gostaria que fosse feita as coisas. Mas para essa ajuda, ela vem como um abraço, um cuidado que muitas vezes nem ela sabe se dar. Então essa mãe exausta, ela precisa descansar. E descansar fazendo o que ela quiser. E para ela descansar, muitas vezes ela vai ter que deixar esse filho ou os filhos com pessoas que talvez sejam desconfortáveis e que ela não queria. Mas que esse momento com ela mesma de descanso, que seja até mesmo para dormir, ou seja, ela não vai ter consciência ali, mas esse momento ele vai reenergizar ela para cuidar de todo o resto. Então, colocar o descanso na agenda, sabe? Eu lutei muito contra isso. Eu achava assim, não, eu descanso quando eles dormirem, eu descanso aqui, eu descanso ali. A gente tem que colocar o descanso na agenda. Porque senão quando a gente vê as demandas vão indo e você não para. Principalmente com muitos filhos, como no meu caso. Colocar o descanso na agenda também é um autocuidado. Sim. Com certeza. Vamos para as cartinhas do baralho, chegando Sim. ao fim, né, desse nosso encontro, que está o passado, embaralha e ver o que o passado tem aí de recado ou reflexão para você. Essas cartas aqui, vai dar um medo. O que vai vir? Eu sempre saio, quando eu saía do grupo de terapia, eu saía com as cartas, digerindo a semana inteira aquela carta. Hoje vai ter 3, para você ir embora refletindo. Deus. Cada um mês refletindo. Posso ler? Sim. Você sabia que o exercício da gratidão libera no nosso cérebro neurotransmissores como ocitocina e dopamina, que são considerados hormônios de bem-estar, prazer e felicidade? Você pratica gratidão? Pense em 5 coisas pelas quais você é grato por ter vivenciado. Eu pratico a gratidão, eu aprendi isso também. E toda vez que eu tô mal, ou tô me culpando muito, me cobrando muito, eu lembro de uma frase que eu vi num vídeo do Rios do Instagram, assim, ó. Quando a gente tá muito ruim, ou falando de coisas que a gente não está fazendo, pela falta, porque a gente tem essa tendência de reclamar da falta, a gente tem que usar ainda bem que em alguma frase. Então, nossa, tá chovendo, não vou conseguir ir para algum lugar. Mas ainda bem que tá chovendo, porque vai ter água e vai melhorar o clima. Então, esse exercício de gratidão me ajuda a ver as coisas com o copo meio cheio, ao invés de ficar vendo o vazio. E aí eu sou grata por mínimas coisas. Então, quando você faz esse exercício de gratidão, você consegue ser grata por pequenas coisas, que aí vem
essa plenitude do dia a dia mesmo. Não é porque as coisas estão alinhadas e tudo tá dando certo, tudo tá fluindo bem. Não, é porque o seu olhar para a vida muda. Sim, a gente passa a enxergar as coisas de uma forma mais leve, né? Isso. Presente. 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 Às vezes imaginamos que o outro não vai nos amar ou vai se distanciar de nós se revelarmos aquilo que sentimos. O que você pensa sobre isso? Eu já tive esse medo de falar pro outro que eu tô sentindo e ele se distanciar ou me amar menos. Só que eu tenho aprendido, foi recente, presente, foi bem recente, inclusive, que eu tenho aprendido, que quando a gente não fala o que a gente sente, a gente tardia um problema. E aí acaba virando uma bola de neve maior, sendo que eu podia ter evitado dizendo antes. Só que existem formas de falar. Então, o que eu tenho aprendido é algo tá desconfortável, algo que eu preciso resolver isso dessa forma, eu posso pensar, digerir na melhor maneira de falar, quando falar, achar um espaço. Então, aí eu faço essa reflexão. Mas eu estou aprendendo a não deixar de falar o que eu sinto, porque também vira um peso lá na frente ou até um problema muito maior se eu não disser. Que bom, Camila. A gente tem que... É difícil para muitas pessoas se expressarem, principalmente para o outro, em relação ao outro ou às situações. Sim. Mas é uma busca importante, né? É. E que bom que você mesmo recentemente aprendeu e está exercitando isso. Agora eu estou exercitando como dizer, que não precisa assim, dizer talvez estão na hora, né? Que vai vir com aquela palavra ríspida. Pode respirar, pensar. Isso, que eu não preciso dizer no calor da emoção. Então isso eu ainda estou aprendendo a forma de dizer. Mas foi muito importante entender que eu não preciso silenciar com medo do outro se distanciar de mim, entendeu? Sim. Futuro, vamos ver. Vamos ver. Não permita que seu passado seja a única narrativa da sua vida. O seu futuro pode ser uma nova história. Está disposto a escrevê-la diferente? Qual seria a sua primeira mudança? Eu sempre estou disposta a escrever diferente. Eu sempre estou disposta a aprender, a evoluir, a crescer, a fazer processos terapêuticos e muitos. Então isso me ajuda muito. Qual seria a minha primeira mudança? Eu sempre penso que eu preciso mudar a mim mesmo, sabe? Coisas que eu preciso amadurecer, crescer. Porque quando muda eu, as outras pessoas refletem essa mudança. Então, se eu baixo a guarda, as outras pessoas baixam a guarda. Se eu mudo o jeito de falar, outra pessoa muda o jeito de falar. Então, acho que tudo começa em mim. Exato. Você foi falando e eu estava pensando exatamente nessa frase. Tudo começa na gente. Isso. É muito difícil quando a pessoa busca sempre que o outro mude ou que o problema está no outro. Porque aí você não tem essa oportunidade de olhar para você e de fazer as mudanças em você. O outro é um reflexo nosso. O outro é como você olha e o que você olha, né? Que você não olha em você, você reflete. Tá olhando ali no outro. Então, isso é muito legal. Que bom, Camila! Ai, que gostoso ter você aqui! Que assim deu certo! Né? Depois de tanto tempo, a Camila aqui compartilhando de novo, né? Essa história, a gente teve muitos momentos, né? Tanto individual quanto em grupo aqui. Isso. E ver o quanto a sua história amadureceu. Você viu? Você se tornou, né? Uma pessoa... evoluída, olha quantas coisas, quando a gente olha para as diferenças, né, Camila, lá do começo. E a maternidade, ela é profunda e ela vem e realmente causa, né? Ela causa com a gente. Sim. Ela causa. Mas é gostoso também. Sim, ela causa nesse sentido de deixar a gente lá no caos e fazer a gente se levantar e olhar para tudo de bom, né? Que existe. Isso traz e que existe. Quem sabe no outro momento você vem compartilhar, porque tem muita coisa aí dessa história, né? Tem muitas outras perguntas que eu queria fazer para Camila, mas não dá tempo. Né? A gente tem um período aqui. Obrigada, viu, Camila? E parabéns pela história aí de maternidade muito única que você está desenvolvendo com seus filhos. Obrigada pelo convite, sempre uma honra.
Que bom. Gente, então, finalizando, né, mais um encontro aqui do Mãe Terapia. Mas antes de fazer o meu fechamento aqui com vocês, eu quero agradecer a patrocinadora desse programa, a Sandra Minei, que tem um trabalho muito legal para quem tem restrição alimentar. Então vai aparecer o arroba dela, na descrição também tem. Já segue, acompanha para você poder usufruir e indicar o trabalho dela. Também quero agradecer nossa equipe aqui de gravação e de parceria, né? Que é o Gabriel e o Gustavo. O arroba também está na descrição. Acompanhe o trabalho deles para caso você precise de alguma coisa, tá? Bom, a maternidade, gente, ela não foi feita para ser carregada sozinha, como muitas vezes a gente pensa. Muitas vezes, pedir ajuda não significa que você não está dando conta. Tenha isso em mente. Significa que você entendeu que para cuidar bem, você também precisa receber. Você também precisa ser cuidada. Você também precisa olhar para você. Como a Camila compartilhou aqui com a gente. A mãe que aceita apoio não é a mãe que ama menos. Pelo contrário. É a mãe que permite que mais pessoas amem e cuidem juntas. Bom, aqui você pode ser quem você é e você merece cuidado. Até o próximo Mãe Terapia. Agora me conta, deu vontade de fazer terapia, não foi? Obrigada por dividir esse momento comigo. Lembre-se, aqui você não está sozinha.